Eu convido a Simone Benedetti, do IFAM, para conversar conosco sobre a proposta de parceria IFAM-INPA-PDBFF para capacitação técnica em agroecologia e sistemas agroflorestais. Meu nome é Simone, sou professora do Instituto Federal do Amazonas. Eu não sei onde que está o meu... Queria agradecer o convite ao Beto. Esse projeto tem muito carinho por ele. Foi meu primeiro, vamos dizer assim, emprego na Amazônia, curtíssimo, de 4 meses. Depois, meu doutorado fiz com os dados do PDB. Então, agradeço o convite. É uma honra, uma alegria estar aqui, mas, acima de tudo, é um compromisso. Então, eu não venho falar exatamente de uma proposta. Não estou nessa posição. Mas eu venho trazer um contexto institucional para a gente poder fazer uma parceria entre IFAM e PDBFF, envolvendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vou trabalhar no que eu estou chamando de observar horizontes. Então, eu dividi a apresentação em 5 temas e vou tentar correr aqui nesses 100 metros rasos para ver se a gente consegue avançar. Então, quem somos nós? Somos uma rede profissional de educação profissional e tecnológica, rede federal, criada em 2008, com 661 unidades no país. Pode passar? Nós temos um desafio constante de trabalhar o tripé ensino, pesquisa e extensão, desde o ensino básico até a pós-graduação. O Instituto Federal do Amazonas é o único Instituto Federal que tem no Amazonas. Existem estados com 4, 3 institutos. Estamos espalhados em 14 municípios, 17 campi. Então, existe um Instituto Federal de Educação no Amazonas. No campus Manaus Zona Leste, que é onde eu trabalho, temos 1.570 estudantes, 130 docentes, 100 técnicos administrativos. E temos desde o curso técnico integrado, onde o estudante chega lá com 15 anos de idade para fazer um curso técnico junto com o ensino médio, até a pós-graduação. A pós-graduação, estamos em processo de reformulação lato sensu, há um mestrado em avaliação no MEC para antropologia rural. E eu assinalei alguns cursos potenciais para uma eventual parceria, que seriam os cursos técnicos de agroecologia, paisagismo, aquicultura e floresta, os cursos de graduação em agroecologia, medicina veterinária e, por que não, engenharia de software, pensando na questão da divulgação da ciência, de softwares, de aplicativos para fazer turismo científico ou coisas do tipo. Nosso campus tem 130 hectares de possibilidades. Esse campus tem floresta primária, floresta secundária, área degradada, tem um sítio arqueológico, com cerâmica, que a gente chuta elas, e a área é extremamente degradada também. E, dentro dessa área, existe o Centro de Referência em Agroecologia, que eu quero focar um pouquinho mais depois. Pode passar. O Centro de Referência em Agroecologia é um espaço onde funcionou, de 1997 a 2012, o Instituto de Permacultura da Amazônia. Esse espaço, hoje, se encontra em um processo de necessidade extrema de reformas e manutenções, e nós elaboramos, numa equipe, um portfólio para levar para as instituições solicitando ajuda financeira. A primeira que a gente foi com o Geraldo Alckmin, o nosso reitor foi para lá levando esse portfólio, carregando, dizendo tudo que a gente tem potencial. Nós queremos que esse espaço se torne um espaço turístico de Manaus, por que não? Um museu de floresta, um museu de solo, trilhas, nós temos trilhas lá dentro, temos tecnologias sociais, temos zilhões de coisas que depois eu vou mostrar para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem a referência lá da Costa e Tchau, terceira margem da Amazônia, que conta a história desse instituto do IPA. Dentro do IFAM também existe pesquisa, não tem a dimensão do que o PDBF faz, obviamente, mas pesquisa em nível de PIBIC, PIBIC Júnior, com estudantes de ensino médio, TCCs. Então, todas essas áreas são áreas que nós já trabalhamos ou podemos trabalhar. Em vermelho, eu destaco projetos atuais: biocarvão, meliponicultura, hidrologia, aquaponia, plantas medicinais, ecologia da restauração floresta, de áreas degradadas com sistemas agroflorestais. Pode passar. Extensão também é uma área que nós temos todas essas áreas de conhecimento. E essas bolinhas que vocês estão vendo são as áreas que nós mapeamos de acordo com os profissionais que temos dentro do campus que podem trabalhar todas essas áreas. E isso, a gente fez esse mapeamento para o portfólio, para mostrar para os potenciais financiadores das nossas reformas, estamos indo em vários institutos, o que a gente tem de potencial ali dentro. Pode passar. Os cursos FIC é um dos objetivos dos institutos federais, que são formação inicial continuada. São cursos de curta duração destinados a trabalhadores de qualquer nível de escolaridade.
Então, é desde aquele que tem o ensino fundamental até aquele que tem o ensino médio ou que fez uma graduação, cursos de 40 horas no mínimo. Então, eu destacaria ali para a gente meliponicultura, vivericultor, agricultor familiar e agroflorestal, agroindústria e processamento de alimentos, cooperativismo, associativismo. Tem mais uma série de cursos, inclusive o curso de identificador florestal para taxonomistas. Também é um curso que está dentro do catálogo, porque a gente tem, esses cursos são cursos dentro do catálogo que a gente tem que seguir do MEC. Nós temos também hoje, a partir do final do ano passado, a gente retomou a feira dentro do IFAM, com os agricultores do ramal do Brasileirinho. Então, a gente tem um programa de formação de agricultores familiares e mostra de produtos agrícolas, que a gente chama de Feirafa. Ela ainda acontece de uma maneira esporádica, porque a gente tem poucas pessoas para fazer isso acontecer. Então, vou dar alguns exemplos de uns trabalhos que nós temos desenvolvido. Existem vários, mas eu citei alguns só que comunicam muito mais com isso que a gente tem conversado esses dias. Eu destaco aqui o paisagismo tropical. Temos um curso técnico em paisagismo e tentamos desenvolver jardins com espécies mais à nossa cara. Temos um viveiro dentro do CRA, além do viveiro das SEMAS funcionar no nosso espaço. Então, a gente fez, por exemplo, uma oficina prática de paisagismo agroecológico, trazendo todos os princípios da agroecologia para o paisagismo. Então, por exemplo, um canteiro feio desse, pode passar. Os alunos trabalharam dentro do viveiro espécies ou nativas ou que fossem adaptadas ao clima tropical, e ele se transformou numa coisa linda dessa. E, por incrível que pareça, depois os alunos foram avaliar o que os servidores e estudantes achavam da mudança. Acreditem, algumas pessoas não perceberam a mudança, não tinham nem percebido que tinha um canteiro ali. Outro curso que seria um trabalho forte é a formação do bombeiro agroecológico. E essa formação é uma das formações que eu acredito serem uma das mais importantes para o cenário da agroecologia hoje, baseado nos princípios da Ana Maria Primavesi, da vida do solo e a teoria da trofobiose. Os grandes nomes hoje, Sebastião Pinheiro e Oliver Blanco, mas principalmente Sebastião Pinheiro, através da organização Juquira Candiru, que eu também faço parte, trabalhamos uma formação no ano passado, utilizando esses princípios, a cromatografia do solo, que é uma análise de solo qualitativa, que não vai querer medir quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, mas como é que está a vida no solo. O cromatograma é uma análise muito barata para o agricultor, muito fácil de fazer, que o próprio agricultor também pode fazer, aprender a fazer na sua cozinha. Está aí o Tião, como a gente chama ele carinhosamente, é uma pessoa muito conhecida nacionalmente, inclusive no México, ele trabalha muito com as comunidades indígenas, com o cromatograma. O cromatograma permite também eu comparar solos de diferentes tipos de uso e ver como é que está a vida, como é que está a composição da matéria orgânica nesse solo. Por que a gente trabalha nesse princípio? Porque existiram dois alemães importantes nessa história da nutrição das plantas ao longo da história. Liebig, em 1850, com a lei do mínimo, criou toda a indústria de fertilizantes químicos. E a análise química, baseada apenas nos minerais, ela tem uma serventia, vender fertilizante. No entanto, no mesmo período, Julius Hensel propôs, com o livro Pães de Pedra, que a Juquira Candiru publicou a sua tradução, o livro de 1898. Esse livro fala do pó de rocha, ele falava de uma forma de nutrir as plantas que era bem menos impactante do que processar e fazer fertilizantes químicos. Essa obra foi tão importante, foi esquecida, Julius Hensel deve ter morrido esquecido, resgataram isso, e a agroecologia tem trabalhado há mais de 40 anos, a agroecologia popular com pó de rocha, o biocarvão, a água de vidro, o fosfito, o bocache, captura de micorrizas, técnicas que vão trazer autonomia para o agricultor e não a dependência dele por insumos externos. O lema que o Tião usa no bombeiro agroecológico é: você vai resolver seus problemas sem colocar a mão no bolso. Então, organizamos essa caravana, que a gente chamou, com IFAM, Juquira, REMA, MUSA, Embrapa, com esses apoiadores locais. O INPA estava nessa história também, o ano passado, na presença da professora Sônia Alfaia. Então, fizemos o curso, que durou um mês, sendo uma semana intensiva com a cromatografia do solo. Fomos para as comunidades em Iranduba, Altazes, com a comunidade indígena Mura, Careiro Castanho, Ramal da Água Branca, Parque das Tribos e a Ureté Pichuna, e o Tião ensinando, os agricultores levavam o seu solo para aprender a fazer análise com o seu próprio solo, ele já via como é que estava a saúde do solo dele. Pode passar. Aqui são os agricultores, alunos também envolvidos aqui, também já preparando o cromatograma, pode passar.
preparando cromatograma. Aqui as crianças também podem participar, é um tipo de análise que as crianças são bem-vindas no processo. Aqui é em Iranduba, na comunidade lá do pessoal do CSA, pode passar. Aqui é no Água Branca, o pessoal de Rio Preto da Eva também participou, o pessoal da Casa do Rio, pode passar. Aqui na comunidade Aurete Pichuna, uma comunidade indígena urbana. Aqui é a revelação dos cromatogramas feitos pelos agricultores. Aqui os agricultores, alguns deles, né, mostrando seus cromatogramas. Inclusive, é possível detectar a presença de glifosato no solo. Quando você faz um cromatograma, existe um indicador disso, né, que é um halo roxo. Nós percebemos até no nosso campus que existia glifosato no nosso solo, em alguns espaços. Aqui são todos agricultores e alunos, né, que fizeram o curso. Né, foram muitas pessoas, só na palestra foram 350 pessoas que participaram. Esse aqui é o livro base, né, do Sebastião, junto com o Jairo. E nós criamos a ideia de fundar, né, um laboratório popular de saúde do solo para a agricultura familiar, para poder contribuir com a saúde do solo desses agricultores. Esse trabalho está ainda num processo de andamento, conseguimos um espaço, agora a gente vai ter que conseguir mobília, já temos papel filtro comprado, tem nitrato de prata, tem hidróxido de sódio, que são as únicas substâncias mais importantes, esse processo está em andamento. Então, uma pergunta que eu queria trazer para situar antes da gente chegar nas possibilidades do nosso envolvimento com o PDBFF é a grande pergunta: matrizes biodiversas podem contribuir com a preservação da biodiversidade? Bom, eu elenquei aqui algumas evidências científicas rápidas, buscando rapidamente. Então, a gente tem aqui o trabalho da Ivete Perfeito no México, os sistemas agroflorestais de café. São 2 livros deste tamanho. Pode passar. Tem mais 2 livros enormes, falando de agrofloresta em áreas degradadas. Pode passar. Temos aqui papers publicados em 2022, inclusive um na Nature Communications, sobre sistemas agroflorestais e a sua influência na biodiversidade. Pode passar. Tem mais esses 2, 2022, 2021. Todos eles estão trabalhando sobre a questão da influência da agrofloresta na matriz para aumento da biodiversidade e conexão entre fragmentos. Pode passar. São só exemplos. Pode passar. Esse aqui no Brasil, em 2008, no Pontal do Paranapanema, mostrando que os sistemas agroflorestais estavam funcionando como trampolins para as aves entre fragmentos. Eu não sei se para vocês isso basta de evidência, mas já temos um bocado, mas podemos buscar mais, né? Gostaria de lembrar a experiência do DAS, da Embrapa, um experimento de sistema agroflorestal que durou mais de 20 anos e, infelizmente, acabou por políticas inadequadas que a gente teve no Brasil. Então, seria muito importante, se o PDBFF quiser rumar para esse caminho, trazer essas pessoas que trabalharam nesses sistemas com as suas experiências. Tem muitas teses de doutorado produzidas, inclusive, de viabilidade econômica do sistema agroflorestal, esse sistema, inclusive. Então, a gente tem aí Conversamos muito sobre bioeconomia esses dias, né? É muito interessante a gente ter uma quantidade de produtos que representam a diversidade da floresta, a conservação da floresta. Tudo isso é muito bom. No entanto, a gente precisa avançar um pouco mais, porque não adianta ter tudo isso se a gente continua tendo isso. A criançada na escola pública, na merenda escolar, comendo trigo com salsicha picotada, né? Alimentação ultraprocessada. É bom lembrar que o IFAM hoje é um SECANI, que é um Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar, que é um braço do FNDE para fazer funcionar o PENAI, né? Então, a gente tem muitas ferramentas possíveis. Outra coisa que não pode acontecer, mesmo a gente tendo uma bioeconomia avançada, é chegar na feira e aquela banca não representar a verdadeira diversidade alimentar que nós temos aqui na Amazônia. Onde estão a diversidade alimentar das espécies domesticadas, semi-domesticadas pelos povos, que o Charles Clement colocou muito nos artigos dele? Cadê o Xi, cadê o Pajurá, cadê o Xicoroa, cadê o Piquiá? Cadê todas essas coisas? Por que ninguém planta isso? Por que ninguém coloca no sistema agroflorestal? A ciência está falhando nessa parte. Então, comecei a tecer as ideias. Isso aqui é um cenário, o cenário utópico, eu não vou explicar, porque a gente já conversou bastante sobre ele desde ontem para cá, né? Mas esse cenário utópico já ficou claro para todo mundo que ele envolve um projeto interinstitucional. Discordo que o INPA que o projeto tenha que criar um instituto. Eu concordo que a organização precisa ser maior. Então, eu imaginei aqui SUFRAMA, INCRA, Via Pronera, tem editais para a educação do campo, ICMBio, INPA, IFAM, CEMED, SUS, porque se as pessoas forem ocupadas, daqui a pouco precisa ter escola, daqui a pouco precisa ter posto de saúde.
A gente, né, pensando no cenário utópico, não é isso, o PDB não vai fazer isso tudo, obviamente, mas a gente tem que entender que já existem instituições e ferramentas possíveis e a gente precisa aprender a conversar e organização. Acho que a palavra principal é organização. Nós não somos organizados. Nós, entre instituições. Pode passar. Então, o nosso ponto de partida deveria ser um projeto elaborado em parceria, vamos supor que fosse sistema florestal ou um viveiro para paisagismo tropical, né, suposições, pode partir. A partir disso, a gente teria definições iniciais. Qual é a escala, qual é o viés econômico, para qual grupo social nós estamos querendo trabalhar. E que vai definir o público-alvo das nossas ações de extensão. E aí, a gente precisa dialogar, mas também precisa tomar posição. Não basta dialogar, tem que tomar posição e deixar muito claro o que a gente quer. Então, o IPHAN poderia se envolver de várias formas. Eu coloquei aqui estágios institucionais. Hoje, nossos alunos de agroecologia e de paisagismo têm uma dificuldade imensa de encontrar local para fazer estágio. E a gente tem que ficar criando projetos dentro do instituto, que às vezes não é muito difícil, porque não tem professor para orientar tudo aquilo de aluno. Aulas e cursos de campo. Hoje é muito difícil fazer alguns campos dentro do campus por conta do problema da vulnerabilidade, né, social que existe lá. Então, a gente tem um curso de graduação em agroecologia e medicina veterinária, tem um curso de biologia do CMC, que todos eles poderiam estar envolvidos. E a gente tem, no curso superior de agroecologia, que é o que eu coordeno atualmente, nós fizemos uma reformulação onde a gente tem a curricularização da extensão. Cada aluno tem que desenvolver 100 horas de atividade de extensão durante o seu curso. E isso é muita hora, é muita coisa. E a gente tem também os cursos de formação inicial e continuada, onde agricultores e trabalhadores de qualquer escolaridade poderiam participar, e essa certificação é feita pelo Instituto Federal. Pode passar. Então, essa aqui é a área do CRA, o Centro de Referência em Agroecologia. Ali a gente tem galpão, meliponário, minhocário, aquaponia, a gente tem cisterna, banheiro seco, tecnologia de captação de água da chuva, tem o tanque de evapotranspiração para saneamento ecológico, um restaurante que funcionou durante muito tempo. A gente tem uma estrutura muito boa, todas elas precisam de reforma ou de reparos, e é por isso que nós estamos buscando recursos. Esse espaço, ele já existe, nós estamos em busca de recursos para restaurar, reformar, e ele pode muito bem abrigar pessoas numa provável parceria. De repente, não precisa o PDB construir uma estrutura nova, essa estrutura já existe aqui em Manaus, tem redários, inclusive, para dormitório, tem banheiros, tem auditório, um auditório subterrâneo, super fresquinho, pensado todo nos moldes da permacultura. Tudo isso já existe. A gente só precisa, né, andar um pouco junto, né, e se olhando e conversando, né? Pode passar. E a gente pensa numa proposta que a gente possa trabalhar, de fato, a educação científica, né, com produção de material didático para as escolas públicas, municipais, estaduais, cartilhas para a agricultura familiar, agroecológica, tradução de livros de ecologia para o português ou livros didáticos de ecologia da floresta amazônica. Tudo que vocês, cientistas brilhantes, já fizeram é excelente, mas eu estou tentando fazer os alunos lerem em português, pelo menos. Pelo menos, né? E métodos ativos de aprendizagem, ensino via pesquisa, aprendizagem baseada em projeto. A gente pode fazer livros trazendo métodos de roteiros de aprendizagem, utilizando a ciência, utilizando, né, toda a natureza que a gente tem em volta para os alunos aprenderem, né? Pode passar. Então, aqui alguns exemplos de ensino-aprendizagem baseado em pesquisa científica, alunos da agroecologia estudando macrofauna do solo, em solos com floresta, com SAF, em área degradada, em monocultura. Eles mesmos vão lá, coletam o solo, pode passar, triam os animais, veem a temperatura do solo, vão lá no laboratório, vão caçar os bichinhos, vão olhar na lupa e publicar, quem sabe por que não, num congresso de agroecologia, o resultado de uma disciplina. Isso é um esforço de 3 professores, de ecologia, de biologia do solo e de estatística. É difícil pra caramba, dá um trabalho do cão. Mas isso é 3 pessoas, imagina um tantão de gente, né? E qual é a relevância da gente trabalhar ensino via pesquisa? Já está mostrado na academia que estuda método de ensino, que os estudantes aprendem mais quando eles são protagonistas. Mas, além de tudo, eles são mais felizes, que são estudantes que voltaram de um campo onde a gente estava estudando a fragmentação florestal no contexto urbano, e eles estavam levantando dados dentro do fragmento do IPHAN. Está na cara que eles estão mais felizes. E a gente aprende melhor quando a gente tem afetividade também. Então, o meu recado é esse, estamos aqui, somos Instituto Federal do Amazonas, temos muito potencial e queremos trabalhar em parceria para que a gente não tenha o pesadelo
de uma analfabetização científica que a gente viu muito claramente na última pandemia, né, gente? Obrigada.